tudo de bom para você? Está no ar? Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. E hoje nós vamos falar sobre felicidade. Você vai entender um pouco mais porque, sim, nós podemos conseguir ser felizes a despeito de todos os problemas e de todas as dificuldades. Isso para nós tentarmos melhorar a nossa posição no ranking, no relatório anual, que todos os anos é anual, todos os anos é divulgado pela ONU. E esse relatório é o Relatório Mundial da Felicidade. Ele coloca os rankings, sabe, do país mais triste, o país mais feliz. Nós não estamos muito bem na fita, não. Então você vai entender por que a despeito, vou te falar mais desses números depois, mas por que a despeito desses números, existem alguns hábitos que você pode mudar, e a Shirley está aqui para conversar com a gente sobre isso, ela é especialista nesse assunto, para nos dar essa orientação, para você entender melhor como é que você faz no teu dia a dia, para começar a se sentir mais feliz. Porque eu sempre falo que gente feliz não enche a paciência de ninguém. Então é tão bom quando você fica feliz, também você não incomoda os outros. Você se torna uma pessoa mais agradável de conviver, de ter por perto. Então você vai ter essas orientações aqui hoje, essas não são dicas não, são orientações mesmo. Para você mudar alguns hábitos, ficar mais feliz e consequentemente melhorar o ambiente em que você mora, pessoas com as quais você convive e também o ambiente de trabalho, tá? Dona Shirley, seja bem-vinda. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Também, Acho muito importante que a gente ensine as pessoas a ser mais felizes. Porque eu falo, muitas vezes a pessoa fala, você não tem como ensinar, porque não existe uma fórmula, uma receita para ser feliz. Até tem um poema do Carlos Drummond que ele fala que a felicidade é algo que você vive no dia a dia. Você não é feliz o tempo inteiro, são momentos felizes. Então a gente tem que aumentar o número de momentos felizes. Com certeza. Falei para você que está na tua casa dos dados que eu te falei desse relatório mundial da felicidade. Ele é feito pela Universidade de Oxford, junto com o Instituto Gallup e também com a Organização das Nações Unidas. Neste relatório, a Finlândia ficou em primeiro lugar, depois nós temos a Dinamarca, depois nós temos a Islândia e nós subimos, também não está tudo perdido. Estávamos em 49º lugar e agora estamos em 44º. Número 44, estamos longe ainda de um país feliz. Mas você vê, nós falávamos aqui, antes de começar o programa, que neste relatório também está dizendo que os jovens brasileiros, eles são muito tristes. Então, na verdade, nós temos uma população de jovens aí. Se o país fosse só constituído por pessoas com menos de 30 anos, nós estaríamos em 70º lugar. Quer dizer, é uma insatisfação dos mais jovens, em contrapartida, se tivéssemos como parâmetros mais velhos, estaríamos em 37º. É muito difícil ser feliz, Shirley? Você acha que cada vez mais as pessoas estão buscando coisas para trazer a felicidade e menos sentimento? Por isso que isso se confunde na cabeça das pessoas? Isso. Que bom poder ter esse espaço para falar contigo, para falar que felicidade se aprende. Isso foi uma novidade para mim. A psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, ela fala que a felicidade é um estado interior, mas também é uma habilidade. Nós podemos aprender a ser feliz. Então, aprendermos a sermos felizes. Então, a gente pode desenvolver algumas habilidades e praticar algumas coisas no nosso dia a dia e que vão fazer a gente perceber a vida com mais esperança, com mais resiliência. Quase que mudar o ângulo. É mudar a nossa lente, digamos assim. Você sabe que você falando isso do aprendizado, eu já ouvi uma pessoa muito querida uma vez me falou que você precisa desligar, você não vai se livrar dos problemas quando você deixa de pensar neles. Porque normalmente é um problema, quando nós falamos da doença, por exemplo, a doença, um problema que você tem financeiro, é que te tira esse momento feliz. É difícil você ficar feliz no meio de um momento difícil, né? Mas ele disse assim, eu procuro me desligar em alguns momentos e focar em coisas que eu gosto, para que isso não me consuma. Então é uma técnica, quer dizer, cada um vai buscando técnicas, Isso. mas ou você acha que existem algumas técnicas que são universais? Isso. Que todo mundo pode fazer? Exato. A meditação ou o estado de atenção plena, que nós podemos aprender, porque também é uma habilidade, e nós do Ocidente não fomos ensinados a cultivar uma mente mais serena ou mais calma, diferente do pessoal, né, do povo butanês, que a gente vai falar um pouquinho sobre o Butão também. Mas a gente não aprendeu a cultivar uma mente mais calma, mais pacífica, mais desestressada, para que nos momentos das adversidades, seja de uma doença, fiquei desempregado, eu manter o meu foco
naquilo que essencialmente existe dentro de mim. Existe dentro da gente um estado interno que pode ser cultivado. E claro que a gente vai sair desse estado de paz ou de uma certa tranquilidade, mas quando a gente sabe o caminho, a gente volta com mais facilidade. Então, a gente pode desenvolver uma mentalidade, um mindset de felicidade, quando a gente aprende essas práticas que são simples, que se eu for falar para você alguma delas, você fala assim, mas eu já sei disso. A questão é que eu sempre pergunto é, estamos praticando? E qual é a que mais você ouve isso? Ah, eu já sei disso. Qual é a prática que você ensina nas suas palestras, que a pessoa fala, mas isso aí eu já sabia? Já sabia, né? A gente pode trazer a questão de o pet. Você trouxe uma questão que é bem séria, né? Mas quando a gente tem um momento de vida, um momento de qualidade com os nossos amigos, com o nosso pet, quando a gente vai para a natureza, quando a gente canta, quando a gente dança, quando a gente ouve boas músicas, quando a gente não sintoniza somente com as notícias terríveis, né? Quando a gente se desconecta desse mundo que tem tanta guerra, tanta agressividade, tanta violência, eu posso escolher, não, eu não quero sintonizar com esse tipo de notícia ou de informação, e nesse momento, nesse time, nesse tempo, eu uso para ouvir uma boa música, ler um bom livro. Então, o poder da escolha... Porque você, nós não vamos falar pra você ficar alienado. Não, não vou ouvir mais notícia nenhuma, porque só tem desgraça, não vou ligar, desligar. Não, você tem que saber das coisas. Claro. Mas você não precisa ficar 24 horas ligado só ouvindo notícias, porque as notícias são mais difíceis do que mais alegres, vamos dizer assim. Elas né? estão ocupando um tempo precioso da nossa mente e influenciando o nosso estado de humor, nosso estado emocional. Quando você faz boas escolhas, essas escolhas vão te direcionar a bons hábitos. E esses bons hábitos vão levar a você ter saúde ou ficar adoecido. O que a gente quer escolher, né? Ô, Chiles, eu quero colocar na tela, eu pedi para a Joyce separar algumas imagens desses países que são bem felizes, que as pessoas são bem felizes. Daí tem algumas coisas aí que você vai vendo, que são algumas das regiões. Essa região é a região do Butão, será? Isso. Daí você tem essas regiões, imagens do você Butão. Nós estamos vendo imagens de Butão, você vai entender por quê. É um país pequenininho, numa região ali da região ocidental do Himalaia. Então, assim, é algo bem específico. Mas nós temos algumas outras também, além dessa... Você vai entender por quê. O Butão não é o país mais feliz do mundo, mas existem algumas características naquele povo que a Chiles pegou para você entender melhor. Daí aí nós temos a Dinamarca. Daí aí nós temos, vamos mostrando todos eles, só para você entender. A Dinamarca está em segundo lugar. Temos a Finlândia. Você vê, tem um parque, vamos imaginar que é o Ibirapuera. Não tem nada, eu quero mostrar para você, aí tem a neve, que até neve agora a gente já tem. Não dá nem para dizer que eles têm, não tem, porque até neve a gente já tem agora no Neio. Pode sentar ali, dá a volta por aqui, senta ali para você poder. Ah, tá, você já vê com a gente. Aí onde é, Joyce? Islândia. Islândia é o terceiro país. Daí falta a Finlândia, que é o país considerado o país mais feliz do mundo. É a Finlândia aí? Finlândia. Ah, é a Finlândia que eu tinha falado. Por que eu pedi para separar essas imagens? Para você ver que não tem nada de diferente do nosso Brasil. Nós temos as praias, nós temos gente sorrindo, nós temos parques, não é só Ibirapuera, eu falei de Ibirapuera porque estamos aqui em São Paulo. A diferença é a maneira como você enxerga o mundo, que acho que foi isso que você viu lá. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas aqui tem tanta favela. Gente, tem lugar feio em todos os lugares. E a favela muitas vezes não é. Tem muitos lugares lindos e limpos, a gente sempre fala isso, e deliciosos de visitar nas comunidades. Então, o feio é o que você transforma do lugar. Quando você joga lixo e não deixa o metrô, por exemplo, limpo, quando você deixa os lixos na porta das comunidades, como a gente vê. Agora, é a felicidade de dentro para fora. O lugar fica melhor por causa das pessoas, não é, Chiles? Isso que eu queria mostrar. Por isso que eu pedi para separar as imagens. Porque essa pessoa pensa, nossa, mas a Finlândia deve ser maravilhoso e aqui não é maravilhoso? Na Finlândia não tem os lugares que aqui tem. Mas quando eles fazem essa mensuração, nesse relatório, eles levantam, sim, uma percepção subjetiva. A pessoa vai falar, estou feliz ou não estou feliz, é uma resposta individual, né, subjetiva. Mas também existem algumas considerações do ambiente que são levadas em conta. Uma delas é a educação.
a qualidade da educação, né? A qualidade do serviço público de transporte, de saúde. E dentro dessas comunidades, desses países, uma coisa que sobressai é a questão do senso de coletividade. Quão nós temos o espírito de coletivo, de comunidade, de nos poder ajudarmos. contar com o outro, de nos ajudarmos. Isso muda a história. Muda a história, completamente. Foi isso que eu vi no Butão. E eu também já assisti um documentário falando da Dinamarca e esse espírito de coletivo, de comunidade, de um ajudar o outro, de solidariedade. E é mais do que solidariedade, sabe? Porque nós somos um povo solidário. Acontece uma catástrofe, mas é solidariedade nós ajudamos. em qualquer circunstância. Isso, é um espírito, um estado interno, um espírito, que foi isso que eu vi no Butão, passei 8 dias lá, de compaixão. Ah, entendi. De comunidade. Por isso que eu tô falando, a felicidade ela tá muito mais ligada ao seu sentimento e à maneira como você vê as pessoas do que o lugar onde você está. Eu costumo falar que nós somos educados, mas o povo butanês, ele tem um estado de presença, um pessoal que medita bastante, cuida do estado interno da mente e das emoções, desde pequenininho. Você viu as crianças sorrindo, eu fui numa escola, eu fiquei encantada, eu chorei nessa escola, porque eu senti o cuidado da diretora, dos professores e dos alunos com a mente, com a higiene mental. Eles fazem isso. Nós não temos essa prática, mas podemos implementar, porque não é algo que é só Mas podemos deles, implementar né? até dentro de casa, se perceber que na escola não se faz. Claro. Porque se você educar o seu filho dessa maneira, você vai... É o que eu sempre falo. Ontem eu falava isso. Eu recebi o Regis Danese aqui ontem e nós falávamos dos problemas que a gente tem visto nas escolas. Mas se você dá uma base dentro da sua casa, você começa a entender que educação é uma coisa e criação é outra, que são responsabilidades diferentes, a criança tem a base para entender o que é melhor absorver na escola, que faz bem, e tirar da mente aquilo que não faz. Mas já imaginou você ter esse cuidado vindo da casa, e aí você chega na escola, os seus professores, diretores e colegas também têm esse cuidado. Que é o que acontece nesses países. Que é o que acontece nesses países. Então, eles sentam em rodas, eles conversam sobre as emoções, eles falam qual é o estado interno deles, se estão felizes, se estão entristecidos, eles conversam sobre as emoções, porque eles entendem o quanto isso vai impactar nos hábitos e no destino das pessoas. Entendi. O que não depende de mim diretamente, porque isso teria que ser uma mudança de concepção até governamental. Com certeza. Né? E isso, só te cortando, desculpa, o governo butanês tem essa preocupação, essa é a diferença. Eles estão preocupados em criar condições em todas as suas instituições para que as pessoas possam sentir esse bem-estar. E eu tive entrevistas, tive a oportunidade de ter aula, na verdade, com o ex-ministro da Educação. Que é uma outra visão de mundo, né? Outra que essas visão pessoas de têm. mundo. Agora, você vai falar, o Butão, um país muito pequeno, aos pés do Himalaia, entre a China e a Índia. E é o que eu falei, não tem nada a ver. Mas eles podem nos inspirar. Não tem nada a ver. Lógico, é mais fácil você começar num lugar pequeno, mas você tem que começar de alguma forma. Exato. Você pode começar numa comunidade menor, num estado do país menor. É que você tem que ter a vontade política, também política, de fazer essa mudança. Exato. Se eu não vou mudar o mundo, eu posso mudar o meu mundo. Isso. Como é que eu começo a mudar o meu mundo para eu ficar mais feliz? Primeira coisa que eu diria é desacelerando. Nós não estávamos conversando nos bastidores, a gente não está nem conseguindo dormir. A gente não está fazendo higiene mental, nem higiene do sono, a gente não dorme bem, a gente acorda cansado. E aí, qual que é a qualidade da nossa entrega no trabalho ou mesmo em casa? A gente está estressado, a gente está irritado, a gente briga no trânsito. O que é isso? Que qualidade de ser humano a gente está cultivando? Então, a primeira coisa é desacelerar, buscar oração, meditação, momentos de introspecção, um convite a gente olhar mais para dentro do que para fora, do que ficar se comparando e competindo com as pessoas e reclamando da vida. Esse é um estado interessante de cultivar uma experiência de felicidade. São 3 coisinhas: não competir, não comparar e não reclamar. O quanto que a gente precisa se esforçar para atingir esse estado mental? Pelo amor de Deus, hein, gente? Vamos ser realistas, hein? Mas você conseguiu uma das 3, já está começando. Tem que começar de alguma forma. Tem que começar. Talvez você começar pelo não reclamar. Já é mais
já é acessível, fácil, já é mais acessível. Mas eu acho que tem que ser um trabalho diário, né, Shirley? Porque senão você não consegue também, né? O cultivo da felicidade ela é diária, não são coisas extraordinárias, são coisas simples. Parar, pausar, respirar, atenção plena, é uma das habilidades que eu acho mais importante. Porque quando você mantém esse estado interno de atenção plena, você consegue saborear a vida, você consegue agradecer, você consegue perdoar mais, você consegue, enfim, saborear os momentos. E com isso a gente vai cultivando essa experiência de bem-estar mais vezes, não a vida inteira, não 365 dias do ano, mas mais qualidade de vida em todos esses seus pequenos momentos. Estou aqui pensando, para a gente encerrar, quem é mais feliz, homem ou mulher, de modo geral? Sabia que o homem? Eu tinha certeza, porque eles têm muito menos preocupação que a gente. E eles têm mais tempo de sono do que a gente. Eles têm mais tempo de sono do que a gente, você acredita? É verdade, a mulher tem muitas responsabilidades. Eu acho que a gente se preocupa mais com as coisas de modo geral, né? É verdade. Com tudo, né? A gente absorve mais essas preocupações. Até no botão, os homens são mais felizes do que as mulheres, são. Olha só. Gente, olha, mas eu gostei da nossa conversa com a Shirley, porque são coisas no dia a dia que você precisa mudar. E que a gente precisa entender que essa mudança depende de nós mesmos. Claro, gostaríamos de ter um governo, e não estou falando especificamente do governo de São Paulo, de um governo mesmo que tivesse essa visão mais humana para as pessoas, na verdade. Mas se a gente não tem, que nós façamos nosso dia a dia melhor, para que, como eu falei, para que a gente também não incomode ninguém com a nossa tristeza. Porque muitas vezes a pessoa que é muito feliz, você fala, nossa, mas a pessoa nada abala. Mas é melhor você ser conhecido por ser aquele que nada te abala, do que daquele que é o Oli, né? Mas no céus, ó vida. Não abala... Abala, mas acontece que você reage de uma outra forma com o abalo. Ninguém precisa saber do seu abalo. É sobre isso. A vida é cheia de altos e baixos. Não existe... Quando a vida atingir esse estágio, parou... Você não precisa abalar todo mundo com você, né? É verdade. Não é? Shirley, obrigada, viu, minha querida? Uma alegria ter você com a gente. Fica aqui depois para você experimentar nossa receitinha, ouvindo a nossa conversa. Você gosta de animais? Amo, e tô vendo um lindo ali, já lembro do meu, tem um cachorro. Já vai entrar. Olha, os contatos da Shirley estão aí na tela para você. Pode falar para mim também para eu poder... Ah, já vi. @felicidade_sustentável é o Instagram dela para você acompanhá-la. E você também pode chamá-la para fazer palestras, porque ela faz palestras em empresas também multinacionais. E é muito legal isso para que você possa também levar essa concepção da felicidade para os teus funcionários, para que haja um ambiente melhor, mais saudável, mais agradável. Então converse com ela lá no Instagram, no link da bio tem todas as informações, felicidade_sustentável.